Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar aqui contigo mais uma vez, junto com você, meditando na palavra viva do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós vamos meditar numa carta do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses. Eu li essa carta e extraí dela algumas referências sobre a alegria. E nós vamos refletir hoje e na próxima ministração sobre a alegria. À medida que eu fui lendo a carta e vendo as expressões de alegria do apóstolo Paulo, aquilo foi enchendo o meu coração e eu fui amplificando o entendimento sobre isso. E eu listei 9 referências a respeito da alegria. E essa ministração foi crescendo tanto que eu resolvi dividir ela em duas. Então, eu vou comentar 4 pontos na mensagem de hoje e os outros 5 na mensagem da próxima segunda-feira para a nossa reflexão. E antes de entrar no comentário, eu queria fazer uma contextualização sobre a carta de Paulo aos Filipenses e sobre a própria cidade, a igreja de Filipos, que é o endereço para onde essa carta foi enviada. Então, Filipos era uma cidade da Macedônia, uma cidade importante daquele distrito, e Filipos foi um campo de expansão do evangelho pioneiro na Macedônia. No livro de Atos, capítulo 16, descreve como é que foi a chegada do evangelho na Macedônia. Paulo teve uma visão por meio de um sonho onde via um homem com roupas da Macedônia clamando por ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele interpretou esse sonho como um chamado do Senhor para aquela região e procurou o mais rápido possível se deslocar para aquela região. E ali naquela região, coisas tremendas, poderosas de Deus aconteceram. Paulo ia pregando o evangelho, uma jovem possessa de espírito de adivinhação ia após ele, e Lucas, né, cooperador de Paulo ali, importunando e atrapalhando a pregação, até que Paulo repreendeu aquele espírito e confrontou aquele espírito. E quando ele fez isso, toda uma oposição espiritual veio contra ele, eles foram arrastados e jogados no cárcere, ali eles foram amarrados no cárcere interior, com os pés e mãos no tronco, e açoitados, humilhados, até que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, né, Lucas não, Silas, cantavam e oravam, né, ao Senhor ali naquele cárcere. E a palavra de Deus diz que de repente veio um terremoto, sacudiu os alicerces daquela prisão, as cadeias de todos caíram e eles foram livres. E ali, diante daquele milagre, houve a conversão daquele carcereiro, que foi salvo ali por Paulo. Ele ia se suicidar, mas Paulo interviu e aquele homem foi salvo. E depois que ele creu no Senhor Jesus, toda a sua casa também foi alcançada pelo Evangelho. Então assim começou a pregação do Evangelho naquela cidade de Filipos, debaixo do impacto da glória e dos milagres do Senhor. Então, ali foi um momento de grandes batalhas espirituais, de choques culturais, né? Choques entre a cultura pagã e a cultura cristã naquele território. E o evangelho foi crescendo ali. E a igreja, então, dos filipenses, né, dos convertidos de Filipos, ela cresceu e se desenvolveu com um forte vínculo de amizade e de consideração pelo apóstolo Paulo. A gente sabe que Paulo ele era itinerante nas igrejas, né? Ele dava essa cobertura apostólica, ele abria novos campos, né? Ele ia a novos campos missionários como apóstolo, como pioneiro, e ali ele organizava igrejas e deixava as congregações funcionando. E de tempos em tempos ele voltava para dar assistência a essas igrejas. E Filipos foi uma dessas igrejas. A Bíblia registra outras 2 ocasiões em que ele passou por essa cidade ministrando a esses irmãos ali. Então, era uma igreja que tinha um afeto muito especial da parte de Paulo e também Paulo pelos irmãos, né? Tinha, assim, um afeto muito grande. Então, quando essa carta foi escrita, já foi num contexto posterior a essas visitas, né? Paulo já estava preso
na cidade de Roma, e os irmãos filipenses sabiam disso, né? E essa carta ela foi escrita com alguns objetivos, dentre eles trazer um conforto aos irmãos filipenses de que Paulo estava bem, estava no centro do propósito, no centro da vontade do Senhor, mesmo ali preso em Roma. E ele usa de expressões constantes da alegria do Senhor, mesmo estando naquela condição de encarceramento, de prisão domiciliar, como pode-se dizer hoje. Paulo ele continuava edificando, exortando as igrejas, escrevendo as cartas, enviando as cartas, evangelizando ali no domicílio onde ele estava detido. Então, o evangelho não estava preso. Paulo podia estar preso fisicamente, mas a palavra do Senhor não estava presa. E ali ele escreveu essa carta com esses objetivos: trazer consolo à igreja de que ele estava bem, e também com o objetivo de agradecer aos irmãos pelas ofertas que eles haviam enviado, para dar notícia de que o mensageiro enviado pela igreja tinha cumprido sua missão e já estava retornando, né? Então, e para exortar a igreja a conhecer mais e mais profundamente a Cristo, o conhecer, o poder e a comunhão dos seus sofrimentos. Então, Paulo não desperdiçava nada do que acontecia na sua vida. Tudo convergia para um maior conhecimento e revelação do Senhor Jesus na sua vida. E nesse contexto todo, algo se destaca no seu escrito, que é a alegria, né? Como nós sabemos, né, a revelação bíblica nos traz isso desde o Antigo Testamento, ali no livro de Neemias, quando Neemias, no contexto da reconstrução dos muros de Jerusalém, ele exorta o povo a se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Paulo, ele teve e tinha essa atitude interior de alegria, de se alegrar em toda e qualquer circunstância e situação. A gente pode dizer, assim, simbolicamente, que Paulo usava as lentes da alegria. Ele via o mundo com os olhos da alegria. Tudo era motivo para que a alegria do Senhor crescesse na sua vida e fosse vista, fosse reconhecida. Nada de ruim era motivo de tristeza ou de abatimento, mas em tudo ele se alegrava no Senhor. E essa carta deixa várias marcas, né, várias pegadas dessa alegria na vida do apóstolo Paulo. Eu quero compartilhar a partir de agora contigo alguns textos. Eu separei 4 textos para hoje a respeito dessa alegria. Então vamos lá. O primeiro texto é Filipenses capítulo 1, versículos 4 e 5, onde o apóstolo Paulo diz: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, o primeiro motivo da alegria de Paulo era o seguinte: ele se alegrava por poder orar com gratidão pela cooperação da igreja, né? Fazendo sempre com alegria oração por vós, né? Então ele orava com alegria por conta da cooperação que a igreja tinha e realizava naquele campo, né? Então, um discípulo, uma ovelha, uma pessoa que coopera, né, com o seu pastor, com a sua liderança, com a sua congregação, uma pessoa que se envolve com a sua congregação é motivo de alegria para a sua liderança, é motivo de alegria para o seu pastorado, né? Faz o líder orar com alegria, né, por essa pessoa, por essa ovelha. Eu cuido de pessoas, não como um pastor principal de uma congregação, mas ajudo no cuidado pastoral aqui na congregação. E é muito bom quando a gente ora por alguém, quando a gente cuida de alguém com alegria, né? É muito bom. É muito bom quando a gente cuida com essa leveza, com essa satisfação. É mais pesado quando a gente tem que cuidar e orar por alguém com peso, com preocupação e até
com um certo grau de incerteza, vamos dizer assim, se realmente a pessoa vai corresponder àquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida. Mas é muito bom orar pelos irmãos com alegria. E Paulo reconhecia isso nessa igreja, né? Orar por quem trabalha é muito bom. Orar por quem dá trabalho é trabalhoso, né? Mas nem por isso devemos deixar de orar. Devemos orar sempre, né? Pelas ovelhas obedientes e pelas ovelhas meio teimosas, né? Devemos orar sempre por todos. Mas Paulo aqui ele se alegrava, porque ele podia orar com alegria pelos irmãos. Em segundo lugar, segundo ponto, Filipenses 1,18, Paulo diz assim: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então ele se alegrava porque os discípulos estavam anunciando o evangelho. E um pouco antes dessa passagem que eu li, Paulo estava dizendo assim, olha, os irmãos quando sabem que eu estou preso, né, e anunciando a palavra, eles que estão livres, eles anunciam com mais ousadia, com mais desembaraço a palavra de Deus. Então Paulo se alegrava porque a prisão dele estava dando ocasião para que os irmãos anunciassem a Cristo com mais ousadia. E aí ele conclui com esse versículo 18 dizendo assim: e mesmo aqueles que procuram anunciar por interesse próprio, por outras motivações, mesmo com esses eu me alegro, porque de uma maneira ou de outra Cristo está sendo anunciado. E Cristo é poderoso para tomar todo esse anúncio e convergir para a sua glória, para o seu propósito, né? Porque Cristo estava sendo proclamado. Quando nós proclamamos o evangelho genuíno, nós vamos sofrer oposição. Isso é natural no reino de Deus. Algumas semanas atrás eu estava conversando com um amigo que é pastor aqui no DF, no Distrito Federal, e eu falando assim para ele, meu irmão, se você fizer uma leitura cuidadosa da palavra, você vai ver que Jesus e os apóstolos nunca enganaram a igreja, nunca nos enganaram. Eles não prometeram que a convivência cristã, que o reino de Deus ia ser um mar de rosas e que a gente teria só coisas boas, experimentaria coisas boas no contexto do reino. Mas Jesus e os apóstolos, nos seus escritos, deixaram muito claro que o erro e o acerto estão, muitas vezes, lado a lado no contexto da igreja de Deus. Simbolicamente, né? Muitas vezes o erro e o acerto estão sentando no mesmo banco, lado a lado. Estão subindo nos mesmos palcos, usando os mesmos aparelhos de som, né? Estão ali convivendo no dia a dia das igrejas, o erro e o acerto. Tanto que nas parábolas de Jesus é 50-50%. Metade são virgens nécias, metade são virgens sábias. Estarão dois no campo, um será levado pelo Senhor e o outro será deixado, né? Então, estarão dois numa cama, né? Que intimidade maior do que essa? Um será levado, outro será deixado. Então, o erro e o acerto estão lado a lado. Mas, que me importa? Que me importa? Que me importa é que Cristo está sendo pregado. E no dia do Senhor, com D maiúsculo, né? Como nós temos falado aqui, no dia do Senhor, o erro vai ser evidenciado e o acerto vai ser recompensado, né? Assim nos promete a palavra do Senhor. Então eu espero que você esteja do lado certo, amém? Todo anúncio torto do evangelho vai resultar, de alguma forma ou de outra, no crescimento. Agora, quem anunciou tortamente, né? Vamos dizer assim, vai ser julgado por isso. Então, a alegria do apóstolo é pelo anúncio do evangelho. Terceiro lugar, Filipenses 2:2. Paulo diz assim para a igreja: completai a minha alegria, para que tenham o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma disposição mental, né? Então, tenham o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma disposição mental ou disposição interior. Filipenses 2:2.
Então, resumindo tudo isso numa palavra, Paulo se alegra com a unidade da igreja. Quando nós somos unidos de alma, unidos de pensamento, unidos no espírito, unidos na disposição interior ou atitude, ou numa palavra popular, unidos na mesma pegada, né? Na mesma vontade de crescer e de ser em Deus, de ser discípulo em Deus, isso traz alegria, né, para a liderança. Isso traz alegria principalmente para o coração de Deus, quando o seu povo anda unido, né, no mesmo alvo, olhando na mesma direção, se alimentando e crescendo da mesma forma. Aleluia. Completai a minha alegria. Então, Paulo se alegra pela unidade da igreja. E essa unidade, queridos, ela só é alcançada, né? Se você voltar um pouco, aliás, se você continuar nos versículos aí de Filipenses 2, no início, essa unidade ela é alcançada quando não olhamos para os nossos próprios interesses, mas consideramos cada qual aquilo que é do interesse do outro, né? E vivemos sem competições, não fazendo nada por contenda, por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista somente o que é seu, né? Então essa unidade, ela é precedida pela humildade, né? Pelo serviço, pela honra uns aos outros. Aí nós alcançamos essa unidade. Aleluia. E Paulo diz, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é traço do caráter de Cristo, como nós temos falado aqui, com base no Sermão do Monte, um dos traços marcantes do caráter de Cristo e, por sua vez, do caráter do genuíno discípulo de Cristo é a humildade, né? Humildade em ser e reconhecer, né? Quando erra, né? Humildade em confessar, humildade em andar na luz, humildade em considerar que meu irmão tem dons que me abençoam e que eu estou aqui para servi-lo, né? E não para ser servido. Amém? Então, completai a minha alegria, para que vocês tenham o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma disposição mental. E em quarto lugar, e é o último ponto de hoje, Filipenses 2, 17 e 18, a Bíblia diz: E ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, nisto me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos comigo, por isto mesmo, né? Então, Paulo está dizendo aqui, ainda que eu seja oferecido como libação. Libação é uma oferta líquida, né? Era um líquido que era derramado ali em oferta ao Senhor, né? Isso tem uma figura no Antigo Testamento sobre isso. Ofertas de libação. Então, era um álcool, era uma água, era um vinho, era um óleo, né? Que era derramado ali em oferta ao nosso Deus. E Paulo está usando isso como a oferta, a entrega da sua própria vida, né? Ainda que a minha vida seja entregue à morte, né? Se for para o sacrifício, se for para o serviço da fé de vocês, se isso for edificar a fé de vocês, eu me alegro com isso. Queridos, olha o tamanho dessa entrega, olha o tamanho dessa dedicação, olha o tamanho dessa consciência de que nada vale a pena se não for cumprir o propósito do Senhor. Então, se a morte fosse para cumprir o propósito do Senhor, ele se alegrava, né? Ele se alegraria. E ainda diz assim, e vocês também se alegrem comigo por isso mesmo, né? Que a fé é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, ele se alegrava pelo desenvolvimento da salvação da igreja. Um pouco antes desse texto, ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Então, Paulo se alegrava pelo desenvolvimento da salvação dos irmãos. Se alegrava pela paz e pela santidade da igreja, ainda que ele tivesse que morrer por isso. Morreria feliz pelo crescimento da sua igreja, da igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, são motivos de alegria.
motivos de regozijo, né, diante do Senhor, né? Se alegrar por orar com alegria pelos irmãos, se alegrar pela pregação de Cristo e Cristo crucificado, se alegrar pela unidade da igreja e se alegrar pelo crescimento da fé dos irmãos. Amém? Então esses são motivos de alegria que foram para o apóstolo e são para cada um de nós. Que a gente possa olhar para nós, né, individualmente, e para nós dentro do contexto do corpo de Cristo onde nós estamos. E se você não está vinculado a alguém, se você não está vinculado a alguma congregação, em nome de Jesus, procure irmãos e irmãs que falem essa linguagem do evangelho do governo de Deus, do evangelho do reino, e se vincule a alguém, né, e seja edificado mutuamente. Cristianismo nunca foi carreira solo, nunca foi para viver sozinho, isolado num canto. Cristianismo, a sua expressão plena, ela é no coletivo, é no corpo de Cristo. Então, procure viver essas verdades na sua vida, nesse aspecto comunitário também, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós ficamos por aqui nessa ministração. Na segunda-feira que vem, nós vamos continuar. Eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, você pode me localizar aí, @Novo e Vivo Caminho 1972, tudo junto. Você vai me achar, se inscreva no canal, ative teu sininho e toda segunda-feira eu estou aqui para ministrar uma palavra viva do coração de Deus para o teu coração. Que você tenha uma excelente semana na presença do nosso Deus e Pai e seja luz.